Então, tem uma coisa muito interessante, que não sei se vocês repararam na leitura do livro, que o primeiro conto, esse Olhos d'Água, e o último são contos que são escritos em primeira pessoa. Então, o narrador é quem fala em primeira pessoa. Os outros contos todos são escritos em terceira pessoa. Então, o narrador fala de alguém. E quase todos os outros começam com o nome da personagem ou do personagem principal do conto. Todas e todos os personagens principais de todos os contos do livro são negros e negras. E isso tem uma importância enorme. Para pensar essa questão da escrevivência, para pensar essa questão do espelho de Oxum. Acontece que, e aí, assim, tem uma outra coisa. O primeiro conto e o último conto são escritos em primeira pessoa e tem um tom de uma espécie de esperança, né, de uma espécie de continuidade da vida. Todos têm elementos muito tristes, né, muito fortes e muito tristes, mas o primeiro e o último trazem esse elemento da transformação e da esperança. Os outros, muitos têm tons trágicos mesmo, né? São experiências muito violentas, mas as personagens e os personagens são muito respeitados na sua construção. Eles não aparecem estereotipados. Eles aparecem com a sua subjetividade, com a sua humanidade, com a sua própria vivência, muito respeitados por esse narrador, por essa narradora, né? No caso da Conceição Evaristo, que vai trazendo-os à tona, à cena. E isso é incrível, né? Eles são mostrados na sua complexidade, embora vivendo experiências bastante drásticas que costumam trazer para as pessoas que estão fora dessa experiência uma perspectiva muito desumanizadora, né? Percebendo, então, por exemplo, uma mulher moradora de rua, né? Uma mulher casada com um chefe de tráfico, uma ex-prostituta, uma mulher que trai seu marido com outra mulher. Todas experiências que muitas vezes são vistas e descritas, né, pela nossa sociedade, pela nossa cultura hegemônica, como experiências moralmente incorretas e desumanizadoras, né, sobretudo as da miséria, da pobreza. E aí a narrativa da Conceição Evaristo faz o contrário disso, né? Ela traz, a gente se sente aquela pessoa, né? A gente se sente vivendo aquilo com toda a força, toda a complexidade, toda a intensidade que aquele personagem tem. Tem uma dimensão bastante erótica, acho que vocês devem ter reparado, quem ainda não leu, vá lá ver que tem, tem essa dimensão erótica, sempre muito marcada por um peso também, né? Então, a sexualidade, o desejo, o erotismo desse corpo negro e desse corpo de mulher negra, tendo uma marca de violência, sempre ali presente, mas ao mesmo tempo tendo uma força enorme de ressignificação das experiências também. Mas, em sua maioria, as vivências que são trazidas mostram essas personagens e esses personagens em encruzilhadas, né? E mostram muito como elas e eles não são vistos pelos outros na sua integridade, na sua complexidade, na sua humanidade. Então a gente tem
por exemplo, o conto da mulher que é empregada doméstica e está voltando num domingo de um dia de trabalho, com algumas coisas que ela está levando para casa dela. E, enfim, tem um encontro e acaba morrendo, né? Tem um encontro num ônibus e acabou morrendo. E aí eu lembro muito daquela canção do Chico, daquela discussão que a gente fez na outra aula, de como há essa força, esse ódio, né, sobre as pessoas, um ódio linchador, né, que gera a morte dessa mulher, por exemplo, né? Ou os tiroteios que acontecem nas comunidades marginalizadas, né? Os tiroteios de uma luta, suposta guerra contra o tráfico, né, de drogas, que gera mortes de um monte de gente que não contam como seres humanos, né, não contam na sua complexidade. E aí os contos da Conceição fazem isso, trazem para nós essas pessoas, né, que não são pessoas ali reais no sentido factual, né? Não é uma notícia jornalística sobre uma pessoa que morreu, mas elas são muito reais no sentido de que elas têm uma construção de humanidade como as pessoas reais que de fato morrem nessas guerras, suposta guerra contra o tráfico nas comunidades. Então, há muito, né, volta a aparecer esse elemento do emprego doméstico, da mulher, né, que tem esse lugar. Volta a aparecer o lugar da comunidade, a marginalidade dessa comunidade. Aparece muito essa questão da violência alimentada por essa guerra ao tráfico, né, e por esse aproveitamento dessas comunidades pelo comércio de drogas e armas. Aparece essa separação, esse apartheid social das cidades. O cara da favela, né, o personagem da favela, que tem uma relação com dois personagens que moram no Rio de Janeiro, se diz no asfalto, né? A comunidade e o asfalto. Então, que moram na cidade, que são de outra classe social, que são brancos. Então, essa tensão, né, um relacionamento amoroso, mas que é construído em cima de uma tensão que não consegue se resolver, né, que não consegue se desconstruir. Assim como a mulher que trai o marido, né? Como que isso aparece aí. Então, novamente, na Conceição Evaristo, a gente vê a questão da interseccionalidade das opressões, né? Como essas opressões se cruzam. E é isso. Me parece que esse elemento, por exemplo, da sexualidade, ele é um elemento bastante importante, porque o corpo negro, né, o corpo dos homens e mulheres negras, sobretudo das mulheres negras, ele é muito sexualizado, como a gente falou, como a Conceição Evaristo fala na aula, né? A mulher negra é violentada pelo seu senhor, pelo senhor branco, né? Então, depois ela é colocada nesse lugar de sexualizada, né? Ela é a mulher para o sexo, mas não para o amor, para o casamento, não para um trabalho intelectual. Então, ainda é assim hoje, né? E há muitos textos sobre isso, vale a pena vocês irem atrás também, quem não conhece, claro que algumas pessoas já conhecem, né? Textos que falam sobre a solidão da mulher negra,
né? Como que esse lugar de hipersexualização gera uma porção de problemas, né? É super violento. E também o homem negro, também é socializado a partir desse corpo que é mais pensado como mais animal do que racional, ainda a partir dessa estrutura da escravização, desse tipo de teoria racista que foi construída, é sustentada inclusive por pseudocientistas, né? Que eram considerados cientistas. Então, esse corpo também é o corpo para o trabalho físico, né? É assim que é visto, e para o sexo. E aí, o modo como a Conceição Evaristo fala dessas vivências sexuais que acontecem, na sua maioria, nos contos, em situações violentas ou pelo menos desiguais, mas ela traz uma vivência interna desse erotismo, né, dessas personagens. Uma vivência, então, que complexifica essa experiência e transforma, então, esse estereótipo. Então, acho que isso é muito rico e vale a pena vocês conferirem se é isso mesmo. Depois me falaram o que vocês pensaram no nosso próximo encontro. Tá bem? Podem escrever na carta também se pensaram alguma coisa sobre isso. Voltamos já.